É agora? Ok. Eu vou falar, então, da anticoagulação e perfil de seguridade pós-reemplaço de próteses valvares. A eleição da prótese biológica e mecânica no momento da decisão, da escolha entre mecânica e biológica, o médico deve se pautar em alguns dados para escolher a prótese mais adequada para cada paciente. A esperança de vida, a idade e sexo, as comorbidades associadas, o ritmo cardíaco, o risco e o desejo de uma gravidez ou embaraço, o modo de vida e, naturalmente, a preferência do paciente. Quando se elege uma prótese, nós devemos colocar numa balança as vantagens e desvantagens de cada uma. No caso da prótese mecânica, ela oferece uma maior durabilidade, porém é necessário anticoagulante oral permanente, com o controle adequado da anticoagulação e, naturalmente, o paciente tem um maior risco de hemorragia. Nas próteses biológicas, não se necessita anticoagulante oral permanente, se o paciente não tiver outro motivo para anticoagulação, como uma fibrilação atrial. Porém, as próteses biológicas têm menor durabilidade e, consequentemente, maior necessidade de reoperação. Esse trabalho mostra como a idade é um fator muito determinante na escolha da prótese. Os senhores podem ver que a curva sem reoperação nos pacientes entre 50 e 60 anos de idade é muito favorável para a prótese mecânica, ou seja, pacientes com idade inferior a 60 anos com prótese mecânica têm uma curva livre de reoperação muito boa, ao contrário da biológica, nessa faixa etária que a partir do 5º, 6º ano já começam as reoperações. Já na faixa etária acima de 60 anos e de 70 anos, essas curvas são muito parecidas, ou seja, a prótese biológica nos pacientes com mais idade tem uma durabilidade muito boa. Essa revisão sistemática de 4 estudos randomizados com 1.528 pacientes mostrou que realmente os pacientes com prótese mecânica, eles têm um maior risco de sangramento. Então, há uma vantagem para as próteses biológicas, ou seja, os pacientes sangram menos porque, naturalmente, não tomam anticoagulante oral. Ao contrário, a reoperação tem uma vantagem muito boa para as próteses mecânicas. Então, os pacientes reoperam bem menos. Apesar de que, quando se pensa em mortalidade, nesta meta-análise de 4 estudos randomizados, mostrou que não foi diferente a sobrevida dos pacientes com prótese mecânica e biológica. Uma leve tendência a favor das próteses mecânicas, mas como os senhores podem ver, ele toca essa linha central. Então, há uma tendência para a prótese mecânica ter uma maior sobrevida dos pacientes em razão de operarem menos. E, indo direto ao ponto da anticoagulação, nós podemos ver que as próteses mecânicas, elas evoluíram muito, desde prótese de bola gaiola, que é Star Edwards, prótese de disco único e, mais recentemente, as próteses de duplo disco e baixo perfil. As recomendações das várias diretrizes ou guias americanas, europeias, brasileiras, elas recomendam que, na posição mitral, prótese mecânica,
a anticoagulação deve ser feita com antivitamina K. No caso, aqui do Brasil, nós temos somente a varfarina. E o INR deve ficar entre 2,5 e 3 para a posição mitral. Para a posição aórtica, nós podemos dividir em paciente de baixo risco, se ele tem ritmo sinusal, e paciente de alto risco, se ele tem fibrilação atrial. Se ele tem fibrilação atrial, é considerado de alto risco. Então, também a recomendação é antivitamina K, RNI entre 2,5 e 3. Se o paciente é aórtico, prótese mecânica e ritmo sinusal, nós podemos também mantê-lo com varfarina e NR um pouco mais baixo, entre 2 e 3. E mais recentemente, nós temos a possibilidade de um INR ainda mais baixo, um INR entre 1,5 a 2, associado à aspirina. Isso é classe 2B das guias americanas, é aprovado pelo FDA americano para prótese, esse tipo de prótese chamada Onex. Então, essa recomendação não é para todas as próteses mecânicas, só para esse tipo de prótese. Essa prótese Onex, ela tem um desenho diferenciado, elas têm uns discos com um ângulo de abertura de 90 graus, diferente um pouco das outras próteses, que tem um ângulo de 85 graus, essa tem 90 graus, e ela é formada por um material que todas são de carvão pirolítico, porém esse carvão pirolítico é um carvão pirolítico mais puro e, consequentemente, um pouco menos trombogênico. Então, o fluxo essa prótese, ela é um pouco melhor, ela tem um fluxo mais laminar do que as outras próteses, que tem um fluxo menos laminar. Então, essa é a prótese em posição tanto mitral como em posição aórtica, tem essa facilidade desse fluxo laminar e, consequentemente, teoricamente, seria um pouco menos trombogênica. Esse trabalho, essa recomendação das guias americanas, inclusive a aprovação do FDA, vem deste trabalho, que é um estudo randomizado, prospectivo, de 41 centros, um estudo de não inferioridade. Essa prótese ONEX, em posição aórtica, os pacientes foram classificados em baixo risco, quando tinham ritmo sinusal, e em alto risco, quando tinham fibrilação atrial, disfunção ventricular esquerda, fração de ejeção menor que 30%, átrio esquerdo muito grande. Nesses pacientes de baixo risco, foi tentado varfarina, INR entre 2 e 3, associado à aspirina, e comparado com dupla antiagregação plaquetária, clopidogrel e aspirina. E no grupo de alto risco, foi comparado varfarina, INR standard, 2 a 3, com varfarina INR mais baixo, 1,5 a 2, sempre associado com aspirina. E o que esse estudo nos mostrou? Nos pacientes do grupo de baixo risco, ou seja, prótese Onex, que é uma prótese mecânica em posição aórtica e ritmo sinusal, ele teve que ser interrompido. Não deve ser dado aspirina e clopidogrel. Aspirina e clopidogrel foi muito pior do que varfarina, em termos de todos os eventos no endpoint primário. Todas as causas de tromboembolismo foi muito maior, 4,82 versus 0,29 nos pacientes com varfarina. Então, o estudo teve que ser interrompido por isso. Então, a conclusão no braço de baixo risco é que dupla antiagregação se associou com maior risco de tromboembolismo e trombose de prótese. Então, DAPT, dupla antiagregação, não funcionou. Então, o correto é manter anticoagulação oral
mesmo nessas próteses que têm desenho mais diferenciado e ela é confeccionada com um carvão pirolítico puro. Por outro lado, no braço de alto risco, foram comparados dois esquemas de anticoagulação, INR entre 2 e 3 e INR mais baixo, entre 1,5 e 2, sempre associado à aspirina. E aí viu-se que os endpoints primários foram semelhantes, só que maior risco de sangramento. O varfarina standard sangrou mais, significativamente mais, do que a varfarina mais baixo, entre 1,5 e 2, como já esperado. Mas a grande vantagem é essa aqui. Os fenômenos tromboembólicos e trombóticos, tipo AVC, transitório ou permanente, todos os tipos de evento neurológico, inclusive trombose de prótese, foi semelhante em ambos os grupos. Então, o INR entre 2 e 3 sangrou mais, mas o número de fenômenos embólicos e trombóticos foi igual. Então, a conclusão deste braço é que o INR entre 2 e 3 se associou com um aumento de sangrado, mas entre 1,5 e 2 foi similar à trombose e tromboembolismo. Logo, por isso que o FDA aprovou o INR entre 1,5 e 2, associado com aspirina, pode ser prescrito em próteses mecânicas aórticas, neste modelo de prótese ONEX. Isso não pode ser ultrapassado para outros tipos de prótese. Existem outros estudos em curso dessa prótese comparado com a pixabana versus varfarina, mas esses estudos ainda estão em andamento e nós não sabemos o resultado ainda. Na posição mitral, também está sendo comparado um regime estándar de 2,5 e 3,5 de INR contra um regime mais baixo, no caso de 2 a 2,5. É um trabalho no segmento de 8 anos, está acontecendo nos Estados Unidos e Canadá, mas o estudo ainda está em curso e nós não sabemos o resultado desse estudo ainda. Portanto, nessa prótese ONEX, nós podemos concluir que o paciente de baixo risco deve ser mantido com varfarina, dupla antiagregação não funcionou. Nos pacientes de alto risco, nós podemos deixar o INR em 1,5 e 2 associado com aspirina, e os outros estudos que comparam varfarina versus a pixabana, que é o PROACT XA, ainda está em andamento, não sabemos a resposta, e em posição mitral também não sabemos a resposta. Por essa razão, como eu já falei, que as diretrizes recomendam como 2B, pacientes com prótese mecânica em posição aórtica, um regime de anticoagulação menor, 1,5 a 2, associado à aspirina, e sempre lembrando que essa conduta pode ser tomada após os 3 primeiros meses do implante da prótese mecânica, quando ele é considerado de um risco mais elevado para trombose e tromboembolismo. E nas próteses biológicas, como funcionam as anticoagulações? Então, a recomendação é que nas próteses biológicas, nos 3 primeiros meses após o implante, mesmo em paciente em ritmo sinusal, o paciente deve ser anticoagulado com antivitamina K. É classe 2A nas diversas diretrizes, tanto em posição mitral como em posição aórtica. O motivo é que nos 3 primeiros meses, essa prótese, mesmo biológica, mesmo em ritmo sinusal, ela tem um índice de trombogenicidade de fenômeno embólico um pouco mais elevado do que depois dos 3 primeiros meses. Se o paciente tem ritmo sinusal, ele deve ser tem ritmo de fibrilação atrial, ele deve ser anticoagulado com antivitamina K. É classe 1 de indicação, tanto em posição mitral como em posição aórtica. Após os 3 meses, se o paciente estiver em ritmo sinusal,
ele não precisa de anticoagulante e ele pode ficar só com aspirina 81 miligramas, que é classe 2A de indicação. Por outro lado, se o paciente continua em ritmo de fibrilação atrial, ele pode continuar com a vitamina K ou usar um DOAC. É classe 2A de indicação DOAC e classe 1 a varfarina. E esse estudo se baseou num estudo realizado aqui no Brasil, que é o estudo RIVER, que comparou pacientes com bioprótese e fibrilação atrial, 1.005 pacientes, ele comparou 2 esquemas de anticoagulação, com varfarina e rivaroxabana, ou um ou outro, varfarina ou rivaroxabana. E ele viu que foi um estudo de não inferioridade, e nós observamos exatamente isso, que a rivaroxabana foi não inferior à varfarina em termos de morte, eventos cardiovasculares maiores e sangramento maior. Então, houve um empate. Por isso que nós podemos, após os 3 primeiros meses, deixar o paciente no regime de rivaroxabana. Como os senhores podem ver aqui, como eu já tinha comentado, foi não inferior em termos de morte, eventos cardiovasculares, foi 3,5 para rivaroxabana versus 5,4 para varfarina, com um hazard ratio de 0,65. E nas próteses transcatéteras, que são as TAVs, a terapia antitrombótica da TAV, após o implante dela em paciente de ritmo sinusal, hoje já podemos, vários trabalhos já mostraram que a monoterapia pode ser feita desde o início do implante da prótese. No início da TAV, nós fazíamos sempre dupla antiagregação, AS e clopidogrel. Mas agora, vários trabalhos mostraram que pode ser feita a monoterapia com aspirina, 81 miligramas, ou clopidogrel, é classe 2A de indicação nas guias americanas. Isso se o paciente estiver em ritmo sinusal. Se o paciente coloca um TAV e tem ritmo de fibrilação atrial, a recomendação é como uma bioprótese cirúrgica, antivitamina K nos 3 primeiros meses, classe 1 de indicação, e um novo anticoagulação, um DOAC, após os 3 primeiros meses, é classe 2A de indicação. Então, senhores e senhoras, minhas mensagens finais são que ao longo de vários anos se produziu um grande avanço nas próteses valvares, tanto no material utilizado, na forma de implante, no controle de qualidade. Isso resultou numa maior durabilidade das biopróteses e uma menor incidência de trombose nas próteses mecânicas. A eleição do tipo de prótese deve ser individualizada e compartilhada sempre com o paciente e seus familiares, tendo em conta a esperança de vida, a idade, a probabilidade de engravidar ou de embaraçar-se, frequência cardíaca, risco de sangramento, o tipo de trabalho e o estilo de vida. A necessidade de reintervenção é muito maior nas próteses biológicas e é inversamente proporcional à idade, ou seja, quanto mais jovem, mais degenera a prótese e maior necessidade de reoperação. Por outro lado, as próteses mecânicas precisam ser anticoagulados e o risco de sangramento é um pouco maior. E o estudo PROACT, que demonstrou que os pacientes com prótese ONEX em posição aórtica podem ser anticoagulados com INR um pouco abaixo, entre 1,5 e 2, associado à aspirina, e o estudo RIVER, mais recentemente, também mostrou que os pacientes com bioprótese mitral e fibrilação atrial podem ser anticoagulados com rivaroxabana após os 3 primeiros meses. Muito obrigada pela atenção.